Olá, sou Vicente Penter, aqui do meu lado, na minha frente agora, né? Meu amigo Gustavo Justo, para mais um episódio do Valorização Imobiliária, o podcast que valoriza quem faz a diferença no mercado imobiliário. A gente está aqui no episódio de encerramento da nossa primeira temporada, é um episódio um pouco diferente, não temos convidados, mas a gente trouxe os convidados aqui de uma forma diferente. E aí, Gustavão, tudo bem contigo? Tudo bem, vamos comentar hoje então os principais insights que a gente teve, né? Os aprendizados que a gente teve nesses primeiros episódios, que foram muito valiosos, né? E vamos começar então falando dos nossos patrocinadores, a Loft, nossa grande parceira, que nos patrocina. A Loft, soluções completas em vendas, aluguéis e produtos financeiros para a sua imobiliária. Fechar mais negócios com tecnologia e eficiência. Grandes parceiros, a Loft, um baita apoiador, né? Nosso parceirão no dia a dia nas nossas empresas e também aqui no nosso podcast Valorização Imobiliária. Temos também nosso patrocinador Curoli, que tem o KSI, com o KSI a sua imobiliária cresce mais rápido, reduz custos e otimiza os seus processos. Acesse programaimobiliaria.com.br e transforme a sua operação. Também temos que fazer um agradecimento especial ao apoio da ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, a associação da qual a gente faz parte, somos diretores, onde a gente se relaciona com mais de 60 imobiliárias do Brasil inteiro, tem muita troca de experiência, benchmarking, troca de conteúdo, os eventos presenciais, eventos online. Agradecimento especial à ABMI. Eu queria fazer um pedido especial para você, que é sobre os nossos canais. Você pode seguir Valorização Imobiliária no YouTube, no Spotify e também o nosso perfil @Valorização Imobiliária no Instagram para saber todas as novidades dos nossos conteúdos. Tem muita coisa legal que a gente está postando ali. Por favor, nos siga aí, você não vai se arrepender, com certeza. É isso aí, então vou explicar este episódio de hoje. A gente vai resumir e principalmente indicar aplicações práticas de conteúdo de 6 episódios, com 10 convidados até agora, que são referências no mercado imobiliário. Então a nossa ideia aqui é fazer uma curadoria de conteúdo de extrema qualidade, de forma que ajude a implementar práticas de mercado imobiliário de verdade. Dá para implementar porque a gente está vendo esses empresários que fizeram, acreditaram, né, em tudo que eles estudam no mercado e nos trouxeram. Então hoje, começando com o Vicente aqui, trazendo os primeiros insights do dia. Maravilha. Nós vamos começar com o nosso primeiro episódio. Foi gravado com Mário César e Matheus Kurtz, ambos diretores da Auxiliadora Predial, uma imobiliária não tem nem o que dizer da Auxiliadora, uma grande empresa do mercado imobiliário gaúcho. Já saiu do Rio Grande do Sul, está em São Paulo, Santa Catarina, expandindo por aí. E o Mário César é diretor de locação e o Matheus, diretor de vendas e das franquias. Então a gente vai trazer o que foi desse episódio que teve aplicação prática, o que a gente pode trazer para o dia a dia da imobiliária, que a gente aprendeu com essas feras aí. E vamos começar com as informações da carteira de locação, do negócio de locação, trazidas a maioria delas pelo Mário. Um ponto importante diz respeito aos indicadores, os dados do mercado imobiliário, o que você olha na sua operação de locação. Um insight super relevante que o Mário trouxe é o percentual de imóveis que desocupam e que voltam para a oferta. Ou seja, daquelas desocupações que estão tendo mês a mês, o quanto volta para o seu estoque é anunciado com potencial de ser alugado. Isso é uma meta muito importante de se ter. Na Auxiliadora, a meta deles é de 85% dos imóveis deve voltar para a carteira e hoje eles estão batendo em torno de 90%. É um resultado excelente. Maravilha. Eu fui olhar para a minha operação, tentei levantar esse dado com a mesma precisão. Estamos chegando próximo de 80% na nossa operação. Temos ainda que como melhorar, mas já é um número bem satisfatório, é um número muito legal para se observar. Talvez tenham épocas de mercado onde esse percentual suba ou algumas características de mercado que fazem com que ele seja maior ou menor, mas olhar esse dado na sua operação tem certeza que vai fazer toda a diferença. Pode ser que tenha algum imóvel que desocupe, volte para a sua carteira e acabe não sendo alugado. Mas observar o quantos foram disponibilizados é um indicador de que existe uma satisfação desse cliente proprietário com a tua empresa ao ponto dele querer disponibilizar o imóvel novamente.
Trouxe aqui o Mário mais uma informação, um indicador super relevante também em relação à carteira de imóveis, que é o monitoramento do estoque de imóveis da concorrência, né? O acompanhamento da quantidade de imóveis em oferta de todos os principais concorrentes. Elenca quais são aqueles players que estão na sua região, que eles têm uma concorrência direta no mercado de locação e monitora, seja analisando por bairro, por faixa de valor, característica dos imóveis, e cruze sistematicamente esses dados com a sua carteira. Ele vai te ajudar a ver se você está evoluindo, está à frente da sua concorrência, ou se por acaso ele está atrás, o seu share de mercado do estoque na locação. É importante também analisar se os imóveis que estão saindo do seu estoque porque foram alugados por um determinado concorrente, como está evoluindo ao longo do tempo. O Mário trouxe um exemplo, né? Imagina que uma imobiliária, todos os meses, tu sabe que em torno de 10 ou 15 imóveis que saem da tua carteira para ser alugado por uma determinada empresa. Se num determinado mês passou a 20, 25, 30... isso é um sinal amarelo para você olhar o que seu concorrente está fazendo e tentar ver se tem alguma prática de mercado que está fazendo com que ele alugue mais imóveis da sua carteira. Achei muito interessante essa dica, tenho certeza que pode trazer insight bacana aí para as suas operações. E teve um outro indicador que o Mário trouxe, que é em relação aos indicadores de visita, né? O primeiro deles é número de visitas por cliente. Em média, quantos imóveis cada cliente que foi atendido na operação de locação, em média, quantos ele visitou. O Auxiliador ele trouxe um dado de 2024, eles tinham 2,08 visitas por cliente. Em 2025, eles melhoraram esse índice, passando para 1,78 visitas por cliente. Fiz a mesma coisa, era um número que eu não olhava com frequência, saí do podcast, fui olhar para nossa operação, fiquei surpreso, um número muito bom. A gente está hoje com a média de 1,28 visitas por cliente nesse ano de 2025. O que isso quer dizer? Que a gente está conseguindo trazer efetividade para a visita, ou seja, tentar trazer o imóvel certo para, a partir desse imóvel, gerar proposta. Obviamente que um número muito baixo de visita por cliente talvez também não seja ideal, então tem que achar um meio termo aí, né, Gustavo? E mais um indicador que o Mário trouxe, que é o número de visitas que você precisa realizar para fechar um contrato de locação. Na Auxiliador, a referência dele foi em média de 6,7 visitas por contrato fechado em 2025. Em 2024, a média estava 7,7 visitas por contrato. Isso aqui também mostra a eficiência, ou seja, visita é custo, né? Custo para a empresa, o tempo do próprio cliente, tempo do seu time. Então, se você conseguir ter um menor número de visitas para fechar um contrato, mostra que está sendo mais eficiente na sua operação de locação. Fui olhar também na minha operação, com curiosidade, nós fechamos em 2025, agora os 3 primeiros meses, nós estamos com 5,3 visitas por contrato, também um número que a gente achou muito bom, segundo essa referência, mas é legal acompanhar isso. Se você, por acaso, tem esse número na sua operação, compartilhe com a gente, me diz por onde você está melhor do que isso ou não está, ou se não tiver acompanhando esse número, passe a acompanhar, que é muito interessante. É importante disso que a gente está falando, a gente está falando de uma empresa grande em tamanho e em qualidade, que é a Auxiliadora Predial. Então, note quantos pontos de atenção eles têm de dados para monitorar. Muitas imobiliárias olham somente o VGL, somente o número de visitas, mas não. Aqui tem vários pontos de atenção para monitorar se o estoque está bom, se o estoque está ruim, como está a efetividade de visitas. Então, a gente indica e vê aqui que eles, uma empresa superestruturada, está dizendo para vocês, invista em dados, invista em análises. Perfeito. E agora nós vamos virar a página aqui para o Matheus, que é o diretor de vendas aí da Auxiliadora, e trouxe as visões mais de venda de franquias. Um dos pontos que o Matheus trouxe, bem interessante, que é a rede de franquia como gerador de eficiência, tanto para o proprietário quanto para o comprador de imóveis, né? Para o comprador, quando tem uma rede grande, com estoque grande, tu aumenta a chance de essa pessoa resolver o problema dentro da sua operação. Ou seja, mesmo que ele não compre naquele bairro ou que não tenha aquela franquia, no caso não tenha o imóvel certo, ele pode acessar o estoque das outras franquias e conseguir ter maior conversão. Ele até trouxe um paralelo com o mercado americano, onde se fala no real estate farming, né? O Matheus trouxe o termo, que é
É o corretor que trabalha num determinado segmento, uma especialização em determinada região. E isso é muito importante para o corretor especialista. Porém, tu ter também a possibilidade de ofertar um imóvel que não está exatamente na tua região de principal atuação pode aumentar a tua conversão de vendas, e o modelo de franquia, segundo o Matheus, traz essa possibilidade. E o segundo ponto trazido pelo Matheus foi a questão de parcerias, né? O que é importante para existir uma boa rede de parcerias, né? Nesse caso, tanto o auxiliador como a minha empresa participa do marketplace da Loft, tem outros, né? O portfólio único compartilhado que se chama Loft, mas tem outros também redes de formato de parceria, mas os fundamentos eu acho que são os mesmos, né? O principal fundamento é a confiança e o segundo, a organização, ou seja, não é sobre tecnologia, é sobre ter uma relação de confiança entre as empresas, entre os corretores, saber que essa parceria ela é uma via de mão dupla, né? Um ganha-ganha. Compartilhar o portfólio, ele busca acabar com uma ineficiência do mercado, né? O exemplo do mercado americano, onde existe lá a MLS, onde se compartilha praticamente todo o estoque do mercado entre os players nacionalmente. Isso faz com que geralmente tem um corretor, né? Um broker que é o representante daquele imóvel, e tu tem os corretores que estão representando o lado do comprador, e esses acessam esse portfólio para conseguir fazer parceria. Isso traz uma eficiência, menor custo para as operações e uma melhor experiência para os clientes. E o representante né, do corretor, ele vira o representante do proprietário na negociação, né? Ele é o canal de entrada deste imóvel dentro da rede, e ele fica sendo o canal de comunicação entre os outros corretores que quiserem visitar esse imóvel, tiverem clientes, fazer proposta, e através da relação entre esses dois corretores conseguir fechar negócio, gerando receita para a imobiliária que está vendendo e para a imobiliária que tinha o imóvel. Então, insights interessantíssimos aí trazidos pelo Matheus e pelo Mário, no nosso primeiro episódio da nossa primeira temporada. Algum comentário adicional aí, Gustavão? Que mostra aquilo que eu falei antes, da importância de a gente estar com indicadores, monitorando tudo que acontece dentro da nossa empresa, né? E na parte de vendas, a gente vê a visão que a auxiliadora tem com a questão das franquias, de dar escala para os negócios internos usando as franquias como canal. Isso eu acho magnífico, que às vezes tem até empresas que a gente vê que tem locação em condomínio e eles não trabalham essa troca de informações. E eles, mesmo com esse grande volume, eles conseguem usar dessa base toda para fazer negócio. Então, se tu tiver dados, tiver informações da tua empresa, usar elas para trazer mais receita. Perfeito. Pulando para o episódio 2 agora, com o Fabrício Sorondo, nosso grande amigo da Firo, lá de Pelotas. Firo Solto. São especialistas no que fazem, né? Outra empresa que a gente admira demais. E eles têm um foco em muito indicador, muito em ampliar as fontes de receita de locação. Enfim, vou trazer aqui alguns pontos. Então, na parte de ampliar receitas de locação, né, tu tem os pilares de negócio: recorrência, margem, escalabilidade, que é difícil na locação. Tu precisa gerar outras formas de receita. E eles são especialistas nisso, porque eles estudam, eles aplicam, eles olham o lado jurídico, eles monetizam, ajudam a equipe, rentabilizam todo o time. Isso que eu acho muito legal. Então, eles medem, por exemplo, o percentual de relevância da taxa de administração sobre a receita de locação. Na Firo, esse percentual hoje é em torno de 40%. O resto são receitas acessórias. A Firo hoje tem 40 receitas diferentes na área de locação. Maravilha. Olha para tua imobiliária e vê quantas receitas tu tem diferente na tua locação. É uma provocação por bem, uma provocação para tu ver como tem receitas legais, juridicamente legais, é aplicável, funciona, eles fazem rodar. Então, algumas eu já aprendi com eles, algumas eu já implantei e algumas ajudam a empresa a ter mais rentabilidade. A venda das novas receitas, eles fazem primeiro para a equipe. Converso com a equipe, converso com os gestores, porque eles que vão explicar para os clientes. E os clientes têm que aceitar aquilo como algo legal e relevante, porque vai estar trazendo também, não é só cobrar.
vai estar trazendo qualidade de serviço. É uma prestação de serviço A prestação de serviço está sendo cobrada. Né? Eles vão depois para a segurança jurídica, logicamente, que é importante, não pode se fazer nada fora da segurança jurídica. Né? E uma coisa muito importante que o Fabrício trouxe é uma fala que ele sempre repete, não pode ter trava de que não vai funcionar no nosso mercado. A gente precisa acreditar e executar. Né? Porque às vezes tem aquela dúvida, mas lá no meu mercado não vai funcionar. Primeiro estuda, conversa com muitos players do mercado e tenta. A maioria das vezes vai dar. Indicadores de locação, que eles medem, que são importantes. Percentual de acerto na indicação de imóveis pelo pré-vendedor. Pô, tem um pré-vendedor. Quanto mais relevante for a indicação dele, mais rápido o comercial lá vai fechar negócio. Mais retorno ele e a empresa vão ter. Então avalia o quanto o pré-vendedor está sendo assertivo na indicação de imóveis. Isso demonstra a maturidade do pré-vendedor. Ele está sabendo qualificar, ele está sabendo entender o imóvel, sabendo entender o cliente e entregando cada vez mais pronto para o comercial fazer o fechamento. Qual o percentual dos negócios do consultor vieram do pré-atendimento e quais vieram da sua carteira? Estimula o consultor a gerar mais negócios. Então, são pontos de validação importantíssimos também, porque o pré-vendedor vai querer cada vez fazer melhor o seu trabalho para indicar cada vez mais, o comercial fechar cada vez mais e todo mundo se retroalimentar com remuneração. É um modelo muito inteligente, né? E isso é importantíssimo, né? Como esses indicadores voltam para o colaborador em termos de remuneração, em termos de reconhecimento pelo que foi feito. Acho bem legal que o Fabrício compartilhou bastante sobre essa gestão de indicadores, mas também até aponta, medindo individualmente no nível do consultor, no nível do pré-vendedor. Isso é sensacional. Isso traz Exatamente. eficiência na gestão. Captação de imóveis, né? Para dominar a demanda, tem que dominar a oferta. Quanto mais oferta tu tiver, tu começa a dominar o teu mercado. Ou trabalha nichado e domina aquele nicho. Se tu trabalhar mais pulverizado, tem que dominar o estoque todo para tu gerar uma vamos dizer assim, uma maior amplitude para os clientes ter as opções dos imóveis na tua carteira e chegar em ti, né? Eles romperam com um padrão de captação, né? Acho que tu pode até fazer um comentário legal sobre isso que tu está usando na tua empresa também. Eles fizeram na Firo um formato de ter captadores externos, não sei exatamente como é que eles chamam o nome lá, mas são pessoas que estão na rua andando né, pelos bairros, pelos imóveis, mas o objetivo dessa pessoa não é fazer a captação até o fim. É levantar a disponibilidade de um determinado imóvel, tentar conseguir o maior número de informações possível sobre aquele imóvel. Se conseguir o nome do proprietário, o telefone do proprietário, melhor ainda. Mas às vezes o apartamento 302 do prédio tal, rua tal, e traz essa informação para dentro. Daí tem um outro captador que trabalha internamente. Essa pessoa recebe essa informação desse imóvel, usa as ferramentas disponíveis, né? Se tem o contato do proprietário, já vai. Se não tem o contato, tem ferramentas para conseguir tentar fazer esse relacionamento. E essa pessoa, captador interno, acaba fechando a entrada do imóvel. Segundo Fabrício, estão tendo excelente resultado nessa operação. Acho que ele já tem um time montado nessa área aí. É um insight bem interessante na captação de imóvel, que é um dos principais gargalos da operação de locação de todo o país hoje. Um outro insight que é super relevante, e eu nunca tinha pensado na minha empresa, é o atendimento 7 dias por semana, 24/7. O que eles fizeram? Eles conversaram com os agentes envolvidos, desde pessoas que têm que fazer visita, aprovação, empresa que faz vistoria, assinatura de contrato, tudo 7 dias por semana. Pré-atendimento também. Eles montaram um modelo, usam tecnologia para isso, eles adaptaram a necessidade do cliente e hoje eles estão conseguindo fechar negócios. Se entra no sábado, fecha no sábado ou no domingo, mas a coisa não para na sexta para voltar, ou no sábado, meio-dia, para voltar somente na segunda. Isso trouxe resultado e é um ponto que é uma trava que às vezes está na nossa cabeça. Pô, mas é final de semana, como eu vou fazer as pessoas trabalhar? Bom, se monta um modelo juridicamente correto, se remunera, usa tecnologia, pressiona os parceiros que não estavam com sistemas ativos nesses momentos e faz a coisa rodar. Eles estão rodando, está funcionando e é um resultado a mais que traz em velocidade e resultado financeiro para a empresa.
Maravilha, e certamente tem um custo adicional que a gente sabe para a empresa, mas né, como a gente conhece lá a operação da Firô bem metrificado, todos os indicadores, certamente está se pagando esse custo e deve estar dando um resultado interessante. Super insight compartilhado pelo Fabrício Sorondo da Firô. E aí encerramos o nosso segundo episódio e vamos para o terceiro episódio, onde nossos convidados foram o Cristiano Maia e o Felipe Engel, ambos da Foxter, que é imobiliária focada em vendas, operação de vendas na cidade de Porto Alegre. Hoje já tem operação também em São Paulo, faz parte do grupo do nosso patrocinador Loft e é uma empresa que tem características muito interessantes e o assunto com eles foi super legal, focado bastante na área de vendas. Vou trazer alguns insights aqui que a gente conversou. Primeiro, foi conversado sobre indicadores relevantes na carteira de imóveis. Antes a gente tinha falado da Auxiliadora na carteira de imóveis de locação, agora a gente está olhando para a carteira de imóveis de vendas. Então, um dos pontos interessantes que eles analisam sempre é medir a liquidez do imóvel, né? E a ordenação desse imóvel em todas as plataformas. Ele leva em consideração dois fatores principais, que é a qualidade do cadastro, e aí vai completômetro de informações, que ele chamou, né? Que é o quanto as suas informações foram bem cadastradas e bem descrito, o imóvel foi bem descrito pelo corretor, e além disso a qualidade das fotos dos imóveis. Isso em paralelo à questão da precificação do imóvel, ou seja, se o imóvel está bem cadastrado, com fotos e descrição qualificada, e o imóvel está dentro de preço de mercado, isso faz com que o imóvel ele tenha que aparecer mais no resultado de busca, seja no site, ele tem que ter mais destaque nos portais, ele tem que talvez aparecer mais, inclusive para o próprio corretor interno, porque é um imóvel que tem maior liquidez, ou seja, olhar para esses fatores para conseguir separar, como diz, separar o joio do trigo, né? Separar o imóvel que tem liquidez e que está mais pronto para ser vendido daquele outro que está fora do preço de mercado ou o cadastramento não foi adequado e não vai conseguir trazer, né? Ser tão atrativo para os clientes que estiverem acessando os sites e portais. Tá? Um outro ponto que eles trouxeram em relação à carteira de imóveis é o acompanhamento do estoque da concorrência. Falamos mais ou menos a mesma coisa em relação a locações, agora em vendas, né? Acompanhar quanto o estoque da empresa está crescendo em relação aos principais concorrentes, qual é o share dele. Então hoje a gente fala muito de share de vendas, ou seja, qual é a tua participação de vendas naquele mercado, mas essa aqui é o share de estoque, market share de estoque, ou seja, qual é a tua participação no estoque disponível num determinado bairro, região, faixa de valor, característica do imóvel. Isso é super importante olhar como é que está hoje e acompanhar ao longo do tempo, ver se a tua empresa está evoluindo. Claro que dá para fazer de um jeito mais automatizado, que eu acho que é o caso como a própria Foxter faz, a Auxiliadora também faz, buscando de uma forma automática esses dados, mas dá para fazer também de forma manual. Vamos simplificar as coisas. Dá para pegar uma vez por mês, fazer filtros no site do concorrente, tabelar isso, planilhar, acompanhar isso ao longo do tempo e ver como é que está a sua evolução em relação ao seu concorrente. Se você não está fazendo, não está acompanhando esse tipo de dado, seja para locação, seja para venda, um insight interessantíssimo para ser compartilhado aí com quem estiver ouvindo. Nem sempre precisa de tecnologia envolvida. Tem muito dado que tu consegue fazer no braço. Depois tu evolui, depois tu sobe um degrau e vai para a tecnologia. Mas não deixe de medir, mesmo que dê um pouco mais de trabalho, mas tenha o indicador para ligar um alerta, se possível, melhorar a sua operação. Né? Até para saber, né, Gustavo, se vale a pena automatizar, se é um indicador que tu já sai gastando tempo em automatizar e depois ele não te gera insight adequado para tomar de decisão, talvez você perder um tempo ali. Agora, se por outro lado, botou profissional, está sendo super importante para a sua tomada de decisão, mas não está gerando, mas está dando muito trabalho, então quem sabe a automatização é uma saída. E um outro ponto que eu achei sensacional, trazido pelo Cris e pelo Felipe da Foxter, Felipe Engel da Foxter, meu primo, por sinal, né? Eu não compartilhei antes, mas é a questão do foco do cliente e não no imóvel. Eu acho isso sensacional, parece óbvio, mas não é no mercado imobiliário. Então, uma das perguntas que a gente trouxe é sobre o foco de vocês em imóveis
prontos, em imóveis de lançamento, enfim. E o Cris trouxe o seguinte ponto: o nosso foco é no cliente, é resolver o problema do cliente, é entender a necessidade do cliente e indicar o tipo de imóvel de acordo com o que se encaixa melhor para aquela dor que o cliente tem. Ou seja, ele está precisando de um imóvel que consiga parcelar a entrada, talvez um imóvel na planta com prazo mais longo possa ser adequado, talvez um imóvel nunca habitado, mais novo, remanescente da consultora ainda no mercado primário, ou não, para esse cliente é um imóvel usado. O cliente, via de regra, ele não chega querendo, eu quero um lançamento, quero um imóvel pronto, e às vezes as imobiliárias fazem essa distinção nas suas operações por conta de organização interna, mas o cliente não vê essa questão. Então, o que eles chamam de ambidestria do corretor, achei sensacional também o termo, que é a capacidade de trabalhar tanto com o imóvel mercado primário como secundário, de acordo com o que é melhor para o cliente e tentando fechar o negócio. E outro ponto nesse mesmo foco no cliente, né, que ele diz, como é que a gente trabalha o nosso corretor como sendo um corretor da família, o corretor do cliente, o corretor que vai atender as necessidades do cliente, vai vender para o casal, depois vai vender para os filhos, depois vai ser indicado por um primo. Como é que a gente traz para o nosso mercado uma coisa que é tão comum no mercado norte-americano, mais evoluído que o nosso, que é corretor de confiança, aquela pessoa com quem tu liga se tu tiver uma oportunidade, enfim. E o nosso mercado, ele é tão... as relações de compra de imóvel, ela acaba acontecendo muito, busca em sites e portais e coisas, e acaba sendo relações sem profundidade com o profissional corretor de imóveis. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o mercado e com o mercado organizado do que com os nossos clientes. Então, nós, o mercado imobiliário, temos uma missão bem interessante de conseguir transformar, valorizar o nosso mercado e apostar nessa relação de confiança entre o corretor de imóveis e os nossos clientes. E assim, encerramos o terceiro episódio e vamos aí para o quarto. Fazendo um comentário sobre o terceiro episódio, o corretor que aprendeu a entender o cliente é o corretor que está se destacando. Quem está preocupado somente no imóvel, a ficar enchendo o cliente com informações, a ficar pensando na comissão, está com a vida atrasada no mercado imobiliário. Hoje, as pessoas que estão entendendo as outras pessoas, os clientes, estão sendo muito mais assertivos, estão virando consultores e até amigos dos clientes. E acaba que isso gera uma conexão, provavelmente para o resto da vida, sendo o corretor referência para esse atendimento. E tem um ponto importantíssimo aqui, que é o corretor que atende esse comprador, ele defendeu o interesse do comprador do início ao fim. Totalmente. É ir até o fim da negociação, é defender o interesse, é dizer o seguinte: olha, não vale a pena esse imóvel aqui, Gustavo, para ti. Eu entendi tua necessidade, este imóvel tem este problema, não vamos nesse, mas eu tenho outro. Ou quem sabe vamos aguardar um pouco mais, que o mercado vai aparecer algum imóvel, eu vou te indicar. E não naquela ânsia de vender o que tem na hora, o que tem na mão, com medo de perder o cliente para o mercado, enquanto tu conseguir construir uma relação de confiança e às vezes dizer não, este não vale a pena, tu tá ganhando, tá perdendo um negócio no curto prazo, mas tu tá ganhando um cliente, fidelizando ele, talvez outras pessoas que ele vem indicar porque tu defendeu o interesse dele. Então acho que isso é uma maturidade, tem bons profissionais que fazem isso no mercado, trabalham dessa forma, mas infelizmente não é a maioria do mercado imobiliário. É saber dizer não para o cliente, ajudar ele e direcionar para o melhor caminho, né? E agora a gente vai falar de um cara que sabe muito disso. Ricardo Abreu, um dos maiores vendedores que eu conheço. Cara com uma energia altíssima. Tem o slogan dele, vendas, né? Que a todo momento ele bota para fora aquela energia. E o Ricardo foca muito em ajudar o corretor dele a ganhar dinheiro. Isso é uma visão muito legal, né? Porque às vezes tu olha um diretor que já está numa posição, direciona o time com um gerente, que ele tem, mas ele também está lá de porta aberta, recebendo seu time, ajudando a fechar negócio, sentando na mesa com o cliente se necessário. A porta aberta traz uma proximidade com o corretor. Ele sabe que pode contar com aquele cara que hoje já está no outro patamar. Isso soma demais, né, na ajuda no fechamento. Então, o Ricardo, além dessa energia, ele tem uma visão muito grande de mercado, né? E ele acaba trazendo muitos negócios para a imobiliária, trazendo negócio para a equipe dele.
E a equipe dele se sente reforçada para estar atendendo junto com ele, né? E uma aplicação na prática, né? Implemente reuniões frequentes com corretores para discutir casos concretos de venda, resolver dúvidas, orientar negociações. Em uma conversa de 1 minuto, às vezes tu abre a visão daquele corretor que está muito envolvido no negócio. E não é por falta de capacidade dele, é que ele está com a cabeça cheia de informação, o negócio bateu na trave de um lado, às vezes bateu na trave do outro. Entra um ator secundário aqui, que é o diretor, é o gerente, e acaba ampliando a visão dele e conseguindo abrir aquela dificuldade de fechar o negócio, né? Então isso o Ricardo faz em prática lá. Tem que ter políticas claras que valorizem o sucesso individual do corretor, né? Reforçando que o sucesso dele é o sucesso da imobiliária. E isso é um time unido. A gente tem que valorizar demais o corretor que também valoriza a imobiliária, e time unido vence qualquer batalha. Então, se tu tem uma imobiliária que, entre aspas, joga contra a equipe, ela não vai evoluir. Se tu tem uma equipe de corretores que não acredita na imobiliária, não vai evoluir. Então, um gestor, um diretor que consiga unir isso, ele tem um time coeso, olhando para frente, olhando para a imobiliária e olhando para os negócios, né? Mentalidade voltada à inovação e antecipação de tendências. Isso tem muito lá na Abreu, tem muito do Ricardo nisso, né? Então, ficar atento às novidades do mercado, especializações tecnológicas, como a inteligência artificial, que ele está olhando muito, nós estamos olhando muito, tokenização de imóveis, o Ricardo também está estudando demais sobre isso, né? É uma tendência que já é realidade, E essa visão de futuro te possibilita antecipar tendências e não só reagir a mudanças. Veio algo novo, eu vou reagir. Não, esteja um passo à frente, olha mais adiante, sigam pessoas que tenham essa visão de mercado. Isso aí vai te facilitar bastante, né, nessa reação ao mercado, né? Então, dedique tempo aos recursos para estudar novas tecnologias, ferramentas digitais, envolvendo sua equipe em testes e implementações rápidas. Não fique pensando, vai lá e implemente. Teste rápido, erre, faça de novo e converse com o mercado, né? Procure parceiros, né? Fazer workshops internos, né, para capacitar a equipe sobre tecnologias, incentivar a utilização de ferramentas no dia a dia. Isso também, a gente acaba... Essas mesmas práticas que o Ricardo faz lá, a gente usa na Justo. A gente tenta botar para rodar. A gente incentiva o time a aprender. A gente incentiva o time a errar e a aprender rápido. E a gente toma uma decisão, bota para o lado aquela opção de ferramenta ou um processo novo, ou tocamos adiante e muitas vezes dá certo, né? Eu lembro que o Ricardo comentou sobre pensar o quanto do teu tempo, tu como gestor, como dono da imobiliária, está investindo no futuro, em tendências, em que vai ser o mercado ali na frente. Se tu não está investindo nada ou está investindo muito pouco do teu tempo pensando no futuro, talvez esteja construindo a tua imobiliária para um mercado que não existe, o que não vai existir mais no futuro. Ou seja, é um insight bem interessante. Pense sobre quanto tempo tu está investindo olhando para frente. E no tópico de benchmarking e relacionamento com outras imobiliárias, né? A gente trocar as melhores práticas com imobiliárias locais, nacionais, para fortalecer o nosso aprendizado e a gente entender o que a gente está errando, como a gente ajustar o leme. A gente tem hoje um benefício da BMI, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que a gente é diretor. O próprio Ricardo foi o presidente anterior a essa gestão. Ali a gente aprende demais, troca informações com 60 imobiliárias, centenas de pessoas. E isso, quem puder participar de eventos, que seja eventos de associações, eventos como Conecta, Cúpula, enfim, qualquer outro, é importante para o seu aprendizado. E eu acho que até também ele trouxe exemplo de redes locais também. Reunir com seus concorrentes direto, senta numa mesa com os concorrentes, o que tem alguma coisa que a gente tem em comum, que o nosso mercado aqui precisa desenvolver. Talvez o tipo de assunto vai ser diferente, mas pegar esses assuntos que são de interesse do mercado, regional, local, ou uma prática que está sendo nociva para todo mundo, ou que está todo mundo perdendo, quem sabe a gente senta numa mesa e tenta equacionar isso para todo mundo sair ganhando. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo nesse relacionamento. A gente está todo mundo no mercado, se o mercado crescer, todo mundo ganha. Perfeito. E lembre-se que o seu maior concorrente é a sua incompetência.
e não as imobiliárias parceiras, as outras imobiliárias, né? Então a gente não vou abrir informações para outra imobiliária porque eles vão me copiar, não. Quanto mais a gente se ajudar, mais a gente vai aprender, mais a gente vai evoluir. E então pode organizar, como tu falou, encontros periódicos com as imobiliárias locais, né? Tem que ser ativo em redes associativas, por exemplo, eventos como o da Loft que vai ter. Vá nesses eventos, tu vai encontrar lá milhares de pessoas que estão olhando para os mesmos problemas e soluções que tu. Então ali a gente consegue essa aproximação e evolução automaticamente do nosso negócio. Sair de dentro da sua imobiliária e ver o mundo, olhar, pegar referências em outras imobiliárias, mas em outros mercados também, né, Gustavo? Quanto isso é importantíssimo. E vamos lá, vamos fechar o quarto episódio, vamos para o quinto, então? O quinto, com 2 mestres agora. Olha, foi sensacional o bate-papo com Leandro Fulgêncio e o mestre Raul Fulgêncio. Quem não conhece, quem é do mercado imobiliário, não conhece o Raul, ou pessoalmente, de preferência, é um bate-papo, mas nunca ouviu falar, nunca... Olha, procure saber, procure conhecer, veja o nosso episódio, conheça essa figura, essa lenda do mercado imobiliário. A gente falou muitas coisas legais, eles são da Raul Fulgêncio Imóveis, imobiliária de Londrina, Paraná, empresa super eficiente, muito na área de vendas de lançamento, eles são uma referência muito forte, né? Mas eles também têm algumas operações, tem operação de locação, e essa operação aqui a gente vai falar um pouco sobre a estratégia de BTS, Build to Suit, que é uma das especialidades da Raul Fulgêncio. O Raul toca muito, mas o Leandro abraça muito essa parte de operação e compartilhou com a gente. Se você não tem na sua operação uma operação de BTS, ou se não cria negócio de BTS, vale a pena investir, vale a pena olhar para isso. Para quem não conhece, o BTS seria o desenvolvimento de produtos sob demanda para locatários específicos. Como é que normalmente, os casos que ele explicaram aqui, normalmente tem um investidor, tem uma oportunidade, um bom terreno, né? E ele tem grupos de investidores que ele sabe que investem na compra desses terrenos bem localizados, com vocação comercial ou industrial, no caso dele é bastante comercial, né? Esses terrenos são oferecidos para esse grupo de investidores, para a compra do terreno, e muitas vezes já é feito um projeto né, e apresentado o projeto para potenciais compradores e já fechado na sequência com os potenciais locatários desse terreno. Ou seja, é para uma rede de supermercado, eles deram um caso de escola, rede de farmácia, ou às vezes é um mall de lojas com várias operações, ou é uma... Enfim, são operações que são... Os imóveis que são construídos para operações específicas, com contratos de prazo longo, com uma garantia para esses proprietários, para esses investidores, né, de contratos longos amarrados, né, com penalidades, enfim, e que traz para a imobiliária uma rentabilidade excelente, porque pode ter a comissão na venda do terreno, pode ter, né, a comissão na confecção do projeto, na administração por longo prazo deste imóvel. Então são negócios que geralmente são muito rentáveis para as operações imobiliárias. Também pode trazer rendimento para o imobiliário na revenda de cotas, dessas cotas vendidas. E um grande ponto para o investidor, é um negócio maravilhoso, porque ele consegue investir junto com outros investidores em imóveis de alta valorização e alta rentabilidade, em vez de ele investir sozinho num imóvel que ele tenha que ficar administrando e buscando o inquilino sozinho. Ali ele está num pool, a rentabilidade normalmente é melhor, porque se faz os BTS em ótimas localizações, e se esse cliente não quiser mais, ele pode vender a cota para um dos investidores ou até para um terceiro. Show de bola, excelente negócio. E o segundo ponto que eu vou trazer aqui sobre a conversa com o Raul e com o Leandro é a questão da parceria com os incorporadores. Eu acho que esse tipo de relação é pelo qual a Raul Fulgêncio é mais conhecida. Eles têm relação muito próxima com incorporadores, onde eles ajudam desde a compra do terreno, muitas vezes até entrando em sociedades ou parcerias na compra do terreno, no desenvolvimento toda a concepção do produto, e a venda com exclusividade até a última unidade, do lançamento, do boom até o remanescente, até o fim, normalmente com excelente resultado de venda para a imobiliária, excelente resultado para o incorporador, para o parceiro, para os clientes também, para quem eles oferecem oportunidades aí.
E isso é eu acho que a Raul Fulgêncio se notabilizou por esse tipo de operação e são operações redondas, vale a pena fazer uma visita lá e conhecer a operação do Raul Fulgêncio, conhecer o Leandro e o Raul lá. Então, assim, são 2 dos pontos, mas tem muita coisa mais legal ainda no episódio, vale a pena assistir o episódio do Raul e do Leandro também. E vamos agora para o nosso último episódio, nosso 6º episódio. Faça as honras aí, Gustavo. Então, no 6º episódio, recebemos as meninas da A Priori Imóveis, lá do ABC Paulista, a Verônica e a Rafaela. Elas são muito ativas em rede social, têm uma visão estratégica extraordinária, né? Elas têm aquele modelo de a cara do dono, elas educam o cliente, elas geram muitos leads com reforço de marca. Isso traz uma grande visibilidade para elas, que acaba impactando, geram clientes que queiram ser atendidos pela Verônica, que é a CEO mais comercial da empresa. Mas por quê? Porque ela faz um trabalho excelente de conexão com as pessoas, com os clientes. E muitos leads ela gera para a própria empresa. Então, ela retroalimenta com a imagem dela a equipe de corretores, né? Ao atrair muitos leads para a equipe, ela tem que acabar investindo muito tempo nisso. Então, ela está nos imóveis, ela está criando conteúdo. A Rafaela traz muito conteúdo da parte documental, né? Então, da parte de financiamento, de crédito, elas têm uma equipe especializada nisso. Então, geram muito volume de leads, geram negócios, tem uma equipe interna já fazendo toda a parte documental e acaba que essa visibilidade também na parte documental traz negócio para elas. Eu acho um modelo fantástico, né? Uma empresa de duas irmãs e o pai junto. Então, elas têm uma especialidade de fazer a conexão com o cliente, do início ao fim. Elas criam histórias com os clientes. Isso também é muito legal, porque tu aproxima. É aquilo que a gente comentou anteriormente. Tu gera uma afinidade com o cliente vira teu amigo, tu vira o corretor dele. Tu vira a pessoa que olha para o mercado imobiliário no resto da vida dele. Então, tu investe tempo nisso e retorna em leads. E elas têm um ponto também que é muito legal, que elas investem bastante o tempo delas em treinar a equipe, elas próprias. Então, fazendo um resumão aí do 6º episódio, eu acho que tocamos aí muitos insights em alguns minutos para resumir e vocês voltarem lá para assistirem os episódios. E mais uma vez, nos sigam lá no Valorização Imobiliária, YouTube, Spotify e Instagram. Esperamos vocês. E é isso, né, Vicente? É isso aí, Gustavão. Excelente conteúdo. Não deixe de assistir todos os episódios. Conteúdo bacana, tudo que a gente resumiu aqui e muito mais. Tem muita coisa legal que você vai aprender com essas feras do mercado imobiliário. Queria fazer um agradecimento final, né, nesse episódio, 7º episódio, fechamento da nossa primeira temporada do Valorização Imobiliária. Nossos patrocinadores, Loft Mais Negócio, nossa parceira de sempre, apoiadora do nosso podcast, do nosso projeto, apoiador dos nossos negócios no dia a dia. Obrigado. A Curoli, também o KSI, que é o software de apoio para as imobiliárias, e o apoio da nossa ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que a gente tem tanto carinho de compartilhar conhecimento e muita informação com os nossos parceiros da ABMI. Não esqueça de seguir o nosso perfil, acompanhar nas redes sociais nosso conteúdo. E em breve, né, Gustavo? Em breve. Mais uma temporada. Valeu, esperamos vocês. Valeu, abraço.